Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Chegamos hoje ao 13º sábado. A gente tem estudado esse assunto do sofrimento. Onde está Deus na hora que eu sofro? Aliás, esse é um assunto que tem incomodado muito as pessoas nos últimos tempos, né? E as pessoas ficam pensando, mas como que pode ter um Deus justo se esse sofrimento desse tamanho existe, a injustiça, uns sofrem mais, outros sofrem menos. E essa lição, a 13ª, que nós vamos estudar, para mim ela é muito preciosa, porque, primeiro de tudo, logo de cara, ela mostra para a gente que o próprio Deus, o próprio Jesus, passou pelos mesmos problemas que a gente passa. Aliás, ele passou por problemas que a maioria de nós não passa, né? Problemas terríveis pelos quais a maioria de nós não passa. Beleza, eu tenho hoje dois convidados especiais que eu quero apresentar para vocês, ou revelar para vocês, vocês conhecem, né? Bom, vou apresentar primeiro para vocês o pastor Edmilson Nobreza, que está aqui do nosso lado, e aqui embaixo está o César Reis, né? Os dois trabalham na igreja na área de escola sabatina e são nossos convidados especiais. O César está sempre com vocês aí, passando as recomendações para a escola sabatina, e hoje os dois são nossos convidados aqui para 13º sábado, a 13ª lição do trimestre. Edmilson, vou chamar você para introduzir a lição para nós. Cristo no Crisol, 13ª lição. Pastor Fernando, é uma bênção a gente poder estar aqui. Pastor Fernando, podemos começar orando? Vamos orar. Posso fazer uma oração então aqui? Por favor. Então tá bom. Nosso Deus amado e poderoso, que alegria podermos estudar tua palavra, o mapa da nossa vida. E nós queremos agora pedir a unção do Espírito Santo, a iluminação para que possamos compreender mais ainda as Escrituras. Obrigado por essa lição da Escola Sabatina. Abençoe quem está agora assistindo, Senhor, que esse estudo possa preencher algumas questões e possa trazer paz, alegria e motivação para a vida cristã, para a vida no dia a dia. Oramos gratos por Jesus. Amém. Amém. Pastor Fernando, Pastor César, meus amigos, estudantes da Palavra de Deus, é muito bom a gente estar aqui. Eu quero agradecer o convite que Pastor Fernando, Pastor César me fizeram, para a gente poder relembrar o estudo da lição da Escola Sabatina. É a lição número 13, Cristo no Crisol. Nós estudamos nesse trimestre inteiro, 3 meses que se passaram, sobre as provações, né? A prova de fogo é o tema. Mas, finalmente, chegamos a um momento para a gente poder mergulhar na essência do crisol, que é o próprio Jesus Cristo. A lição, ela começa com uma pergunta, sabe? Será que no coração de Deus, Deus pode responder essa pergunta assim: valeu a pena criar o ser humano, sabendo que haveria tanto sofrimento, sabendo que o próprio Deus iria sofrer para poder resgatar o ser humano? Porque essa pergunta é a que muita gente, é o que você e eu, talvez podemos fazer. Eu já ouvi muita gente perguntar assim: se Deus, sendo Deus, sabia que o mundo iria entrar em pecado, por que que ele permitiu? Por que que ele já não deu um basta em Satanás? Assim, um chega para lá assim, em Lúcifer, quando tudo começou. A lição traz assim uma frasezinha que eu gosto muito do autor cristão C.S. Lewis, onde ele fala assim: vale a pena o risco. E aí você pergunta, para quem é o maior risco de todo esse complexo de problemas em meio ao mundo que nós vivemos? É para mim ou para o próprio Deus? E a lição dessa semana, ela mostra que o risco maior foi para o próprio Deus. O risco estava em risco o caráter de Deus, estava em risco a essência da sua perfeição, né? E Deus, ele vem morrer pelo ser humano aqui. Sabe, a lição, ela nos convida a mergulharmos um pouquinho na história de Cristo
E é legal, né, a gente poder relembrar a história de Jesus Cristo, porque Jesus veio ao mundo, lá em Apocalipse 13:8, diz que Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, já havia o plano. Então, amigos, quando Deus decidiu criar o nosso planeta, já havia um plano de que, se o nosso mundo entrasse em pecado, se o sofrimento batesse a porta do nosso planeta, Deus já tinha um plano, onde Ele mesmo, em essência, Ele viria sofrer em nosso lugar. Agora, por que o sofrimento existe? Porque um dia Lúcifer, o anjo mau, ele pecou lá no céu. Esse é um mistério. A Bíblia fala de 7 mistérios, não é? Não sei quem já estudou sobre isso, os 7 mistérios. Mas, assim, um dos mistérios que a Bíblia apresenta é como começou o pecado no coração de um anjo chamado Lúcifer. Isso é um mistério. Nós não sabemos explicar. Agora, um detalhe, a escritora norte-americana, no livro O Desejado de Todas as Nações, ela fala assim que o Lúcifer, a essência do mal, é o poder da coerção, de tentar levar as pessoas a fazer aquilo que ele quer. Em contrapartida, a essência da autoridade de Deus baseia-se na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. Edmilson, sim, segura um pouquinho, fazer um comentáriozinho assim. Eu gosto muito de pensar, porque quando a gente pensa que ele quebrou a lei de Deus, essa lei que é eterna, lógico, ela não tinha os mesmos mandamentos descritos, mas tinha toda a essência desses mandamentos lá, né? Mas eu gosto de pensar o seguinte: a lei do reino de Deus é o amor que leva ao serviço, né? O próprio Deus escreveu em Jesus assim, bom, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ou seja, quem ama serve, é Deus dando o seu filho. Você vê que a lei do serviço está no mundo, né? Quer dizer, a nuvem que derrama água no mar, ou melhor, a água que evapora do mar forma a nuvem que derrama água nas plantas, e é um ciclo, né? Tudo servindo a tudo, né? Até chegar no mar de novo para evaporar de novo. E Lúcifer, ele quebrou essa lei do amor, que olha para o outro e que se alegra em servir o outro, e esse amor ou esse serviço foi voltado para ele mesmo, desejando ser adorado, né? Então, essa quebra da essência da lei de Deus, que é amor, amar a Deus, amar o próximo, essa essência que estava na lei de Deus, ele quebrou. Legal, muito legal pensar assim. Agora, quando a gente pensa no crisol de Cristo, a gente pensa em Jesus vindo agora ao mundo para onde Satanás e seus anjos vieram, certo? Lendo um pouquinho mais sobre o que Ellen White fala sobre o grande conflito, olha, no livro Desejado de Todas as Nações, presta bem atenção aqui, olha só. Pastor Fernando, Pastor César, Ellen White fala assim que depois de pecar, o poder de Satanás de enganar se tornou maior, depois que consolidou-se que ele era o arqui-inimigo e ele foi expulso. E ficou mais difícil descobrir o seu caráter, por causa da posição exaltada que ele tinha no céu. Quando Lúcifer veio aqui para a Terra, ele exerce uma autoridade maligna, podemos dizer assim, muito maior. E aí, assim, já entrando aqui na lição de domingo, por exemplo, a gente vê os primeiros anos de Jesus. Mas eu pensei assim, antes de pensar nos primeiros anos de Jesus na Terra, vamos pensar em Jesus vindo do céu para a Terra. Jesus veio sabendo que aqui seria um ser humano, vivendo o que um ser humano normal vive, as dores de um ser humano. Enfim, não quero entrar aqui no mérito da questão física de Jesus, mas Jesus veio como ser humano, certo? Agora ele veio sabendo que iria enfrentar o arqui-inimigo dele. E uma das funções de Jesus aqui na Terra, a gente bem claro, a Bíblia ali em 1 João 3,8 fala o quê? Que Cristo veio para destruir as obras do diabo. E ele veio para nascer como uma criancinha, humilde, sofredora.
eu tive um professor de teologia, ele chegou a dizer assim que até mesmo o fato de Maria grávida, já prestes a dar à luz, e aí César decreta o recenseamento, e Maria foi montada num jumento de uma cidade até Belém, até aquilo já seria um meio de tentar provocar um aborto e, quem sabe, Jesus nascer de maneira que pudesse já correr risco. Olha só, a vinda de Jesus para cá. Eu não sei se você que nos assiste aqui, pastor Fernando, pastor César, você já passou por uma situação de estar num ambiente inóspito, um ambiente assim que você se sente mal em você olhar para os lados, mas você estava ali por alguém. Imagine Jesus comparando o céu com a terra, vivendo aqui nesse mundo. Os primeiros anos de Jesus. Foi um crisol? Foi um crisol. Ali já foi o começo do crisol de Jesus. E a lição fala assim aqui, ó. Que tortura deve ter sido para a sua alma pura estar constantemente em contato com o pecado, desde quando ele era uma criança. Ou seja, às vezes você que nos assiste aqui, às vezes a gente pensa assim, o meu crisol é o lugar que eu vivo. Tem gente que detesta a cidade que mora, o bairro que mora, a família, a pobreza, e aí às vezes compara a vida, né? Por que o outro ali nasceu num berço de ouro e eu num berço de papelão, né? Por que eu vim morar nessa cidade aqui? Eu podia estar em outra cidade, eu vim morar na menor cidade, no lugar mais quente. Eu já fui pastor numa cidade, não vou dizer o nome aqui não, mas assim, nos meus cômputos, era a cidade de mais calor, mais poeira e mais pernilongo. Sabe? Aí você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, nesse lugar, cumprindo uma missão? Cumprindo uma missão. E muito mais Jesus passou. Maravilha. Obrigado aí pelas considerações. César, o que você diz para nós aqui da segunda-feira? Jesus desprezado e rejeitado, né? Eu introduzindo só para você, né? Uma coisa que a gente vê que deixa triste pais, né? Acaba com o coração de um pai, é quando um filho despreza, né? E aí a gente vê esse Deus vindo a esse mundo, passando por todos esses problemas, essa adaptação, né? E ele sendo desprezado e rejeitado, né? E aí, César? Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Poder participar com vocês hoje na recapitulação da lição, da 13ª lição, né? E nada melhor de a gente estudar a respeito da vida de Jesus na última lição. Eu acho que foi pontual isso para nós chegarmos nesse momento da lição do trimestre e a gente ter o nosso exemplo maior desde o seu nascimento aqui entre nós, a sua jornada, para que nós entendamos que a rejeição, não é, a humilhação, as ameaças que ele passou, elas tinham um propósito muito especial de garantir nossa liberdade. Eu quero retomar um pouquinho aqui o que nós estudamos aí no sábado. O pastor Edmilson muito bem pontuou aí, não é, aquela pergunta lá que o C.S. Lewis fez, não é? Não é que vale a pena o risco? Agora, esse risco para quem? Para quem foi esse risco? Esse risco para a humanidade ou esse risco para Jesus? Eu acho que esse risco ele foi para os dois. Primeiro, para Jesus, que correu o risco, a divindade correu o risco de fazer esta ação da busca do ser humano, essa expressão de amor, a graça de Jesus Cristo sendo expressa no sacrifício. E o segundo aspecto, ele garantiu a nossa liberdade. Eu acho que esse é um ponto fundamental, pastor Fernando e pastor Edmilson, que é um ponto fundamental, a questão da liberdade. A liberdade é uma coisa sagrada. A garantia do sofrimento de Jesus é para nos assegurar a liberdade que nós temos. Veja, ele foi desprezado. A Bíblia fala muito para nós isso em Isaías 53 e em outros textos bíblicos, né? Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Ele sofreu isso, por quê? Porque ele foi mal compreendido. Na medida que você
tem uma má compreensão sobre um fato, você toma uma atitude errada com respeito ao fato, porque você não tem a compreensão do fato. O fato da vida de Jesus foi a garantia da nossa escolha, da nossa liberdade, bem como também a garantia que nós temos a salvação quando nós o aceitamos, né? Na verdade, a rejeição de Jesus, ela não foi tão significativa para ele como pessoa, não é? Você vê que a lição apresenta isso, que a rejeição, o sofrimento, não foi em virtude de rejeitar a pessoa dele, porque não compreendiam. Quando você não compreende uma coisa, você rejeita naturalmente, não é assim? As pessoas que não compreendem, elas rejeitam. Então, quando a mente não compreende algo, ela combate naturalmente. Ela rejeita isso. Como Jesus foi mal compreendido, as suas ações, seu ministério, até mesmo seu sacrifício na cruz, houve o quê? Uma má compreensão disso e houve um combate, houve uma rejeição, um desprezo diante da pessoa de Jesus Cristo. Mas a maior rejeição que eu entendi na lição aqui, não é? Que a maior tristeza que Jesus sentiu não foi a rejeição por ele, não é, como humano, não foi essa rejeição, mas sim a possibilidade do ser humano se perder rejeitando o Deus Salvador. Quando houve essa rejeição do Deus Salvador, é isso que traz a pessoa de Jesus Cristo, essa tristeza, né? Esse desprezo, essa rejeição, faz com que o ser humano perca esta oportunidade de receber essa graça perdoadora, essa graça salvadora. Viu, César? Oi? Isso tem tudo a ver com o sentimento paterno também, né? Quando um filho rejeita o pai ou rejeita os ensinos do pai, os ensinos da mãe, a preocupação do pai e da mãe está com o filho, não consigo mesmo. Assim, ele me rejeitou, olha que filho ingrato, mas com os caminhos que ele está tomando, as escolhas que ele está fazendo, né? Veja, a rejeição, o pior da rejeição é aquele que rejeita. Não é? É isso que você está dizendo, por exemplo, né? A maior dor de um pai não é a dor que ele sente física, mas é a própria dor de que o filho o rejeita. E é isso que a Bíblia nos apresenta com respeito ao plano da salvação em Jesus Cristo, que é a rejeição do pecador, não é? Da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, é nesse sofrimento, é esse crisol que Jesus nos apresenta, que a Bíblia nos apresenta, é esse sofrimento que faz com que Jesus tenha tido esse desprezo e essa tristeza pelo pecado e pela rejeição do pecador. É isso mesmo. E aí a gente encontra com Jesus no Getsêmani, né? Pegamos aí a infância dele, aí ele nascendo, conduzido pelos pais, aí ele desprezado, rejeitado, e agora ele no Getsêmani. Pastor Edmilson. Olha, essa lição ela está sendo tão gostosa porque ela é muito, muito prática e ela está mostrando aqui assim, a gente está acompanhando a vida de Jesus, né? Vinda do céu para cá, o nascimento dele, a vida dele como uma criança. O pastor César acaba de falar aqui da vida dele, de rejeição que ele teve e como é duro, né? Você ter sabe? Você ter um barco para oferecer para alguém, um bote salva-vidas, e a pessoa está morrendo afogada, mas ela está olhando você como inimigo. Não, além de não aceitar o bote que você quer dar para ela te vê como o inimigo dela. Foi assim que Jesus foi visto e rejeitado. Agora, quando a gente olha Jesus no Getsêmani, eu fiquei assim pensando, sabe? O texto ali de terça-feira já começa Jesus, ele pedindo aos seus amigos que o ajudassem naquela hora tão difícil. E nós sabemos que Jesus tinha a presença física dos seus amigos, ele foi com 3 dos seus discípulos ali, numa parte mais alta do jardim, do Getsêmani, Pedro, Tiago e João, mas eles dormiram. Eles não velaram com Jesus, eles não puderam, sabe, acolher Jesus diante de um sofrimento maior que ele passou, sabe? E aí eu fico assim pensando, pastor Fernando, pastor César, às vezes, um dos crisóis que alguns passam
é porque são pessoas que se sentem solitárias. A solidão é um crisol. A solidão é um mal desse século. Solidão porque, às vezes, as pessoas são desprezadas. Às vezes, tem uma mãe que tem 2 filhos, já teve o seu esposo e hoje não tem mais seu esposo. Os filhos, talvez, abandonaram, mal cumprimentam essa mãe e essa mãe se sente sozinha, se sente só. Jesus, naquele momento, no Getsemane, Jesus passou pelo crisol da solidão. Ele disse assim, olha, velem comigo, a minha alma está profundamente abatida. E qual foi a angústia de Jesus no Getsemane? Nós falamos aqui sobre a tortura de Jesus em ser rejeitado, em ser perseguido, né? O combate com Satanás. A lição não abordou aqui oficialmente, mas vale a pena lembrar que Jesus teve um confronto tete a tete, 1 para 1, no deserto da tentação. 40 dias sem comer, que crisol físico e, ao mesmo tempo, mental e espiritual Jesus teve no deserto. Agora, a lição aqui de terça-feira, ela coloca que o sofrimento de Jesus no Getsemane também foi por Jesus estar vivendo naquele momento debaixo, já podemos dizer, olha, eu estou aqui gravando e tem aqui um passarinho que sempre bate na minha janela aqui, ó. Eu acho que é o passarinho. Olha só, Jesus, ele estava debaixo da justiça divina. Ele já estava sentindo que a sua hora era chegada. E a morte na cruz, o crisol que Jesus estava prestes a enfrentar, a cruz, era a justiça divina caindo sobre ele. Justiça essa que era para a humanidade e Jesus recebeu sobre ele. Sabe? Olha, Jesus, ele inclusive chegou a dizer aquela frase que nós sabemos, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A escritora Ellen White, ela fala assim, que Jesus deveria beber ou não beber. Veio esse pensamento sobre Jesus. Ele poderia beber ou não. Ele poderia se esquivar ou deixar que o mundo perecesse em pecado. Ou ele passaria pela morte. Isso acontece com o ser humano também em algum momento. O crisol é um momento de reflexão. Nós já estudamos ao longo desse trimestre, o crisol foi para que pudéssemos refletir. Agora, um detalhe, que no comentário de Ellen White, da lição dessa semana, eu estava aqui estudando, Ellen White fala assim, primeiro, Deus, o Pai, ele esteve no Getsemane com Jesus, confortando o seu coração. Deus postou-se ao lado de Cristo, não para tirar o cálice de sua mão, mas para fortalecê-lo. Eu tenho um amigo, e ele já me disse várias vezes, falou, olha, às vezes a gente pede para Deus nos livrar do fardo, mas muitas vezes temos que pedir que Deus nos dê ombros fortes em meio ao fardo que Deus não permitiu que saísse de nós. Então, Deus postou-se ao lado de Cristo não para tirar o cálice de sua mão, mas para fortalecê-lo, a fim de que o tomasse com a certeza do amor do Pai. Olha que maravilha esse pensamento. E assim, olha, pastor César, já entrando aqui um pouquinho na parte ali de quarta-feira, quando fala do Deus crucificado, olha, toda sexta-feira da Paixão, quem me segue no meu Facebook, quem é meu amigo de Facebook, Edmilson Lima, o meu Facebook, tá? Meu Instagram é Edmilson Nobreza. Fernando, você me chama de Nobreza, aí agora meu Instagram até passou a ser Edmilson Nobreza também, viu? Então é o seguinte, toda sexta-feira da Paixão é um ritual meu. Se você entrar no meu Facebook, vai ver que as últimas sextas-feiras da Paixão, eu posto um pensamento que está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 533. Detalhe, eu já ouvi sermões até, alguém dizer assim, que Deus virou as costas para Jesus, porque Deus, o Pai, não podia conviver com o pecado que recaía sobre Jesus. Eu já ouvi um dia alguém dizer isso assim. Mas lá nesse livro, escuta bem isso aqui, meu amigo, minha irmã querida, olha só,
o crisol do Getsemane de Jesus, tanto como o crisol da cruz, o Pai estava com Jesus. E eu vou ler aqui um pensamento que diz assim, olha, naquela densa escuridão, já lembrando da parte aqui de quarta-feira da lição, quando Jesus estava na cruz, naquela densa escuridão que teve ali do meio-dia até as 3 horas, naquela densa escuridão, a presença do Pai foi oculta. Mas isso não quer dizer que o Pai não estava lá. Ele, Deus o Pai, fez das trevas a sua habitação e escondeu sua glória dos olhos humanos. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. Entendeu? Deus o Pai, os santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. No entanto, sua presença não foi revelada. Se a sua glória tivesse envolvido na nuvem, todo espectador humano teria sido morto. E, além disso, naquela hora terrível, Cristo devia ser confortado com a presença do Pai. Meus amigos, pastor Fernando, pastor César, isso aqui é muito confortador para nós hoje. O crisol de Jesus no Getsemane, o crisol de Jesus na cruz, não foi isento da presença do Pai. Deus permite passarmos pelo crisol, mas Deus está conosco no crisol. Amém? Ô Edmilson, amém. Eu queria retornar um pouquinho no Jesus no Getsemane ali, né? Isso revela algumas coisas importantes para nós. Primeiro é que Jesus, como ser humano, ele tinha liberdade de escolha, ou seja, às vezes a gente vê os personagens bíblicos, por exemplo, João Batista nasceu com um propósito. Ele foi escolhido desde o ventre materno. Jeremias, escolhido desde o ventre materno. Sansão, escolhido desde o ventre materno. Todos eles, inclusive Jesus, poderia não ter cumprido o propósito para o qual nasceu. E depois, assim, cada um de nós fomos escolhidos por Deus para nascer, ou ele nos formou no ventre materno. Como diz para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso é para mim também, é para você. Né? E quando ele diz assim, e antes de você sair da madre, eu te consagrei, eu separei para mim. Né? E eu te enviei, né, como profeta às nações. Bom, ele envia a mim também. Ou seja, todos nós recebemos uma missão, mesmo antes de nascer, somos escolhidos no ventre materno, separados para Deus, recebemos uma missão e podemos cumprir ou não. Em Jesus, ao ser colocado ali diante, quando ele pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele não escolhe não passar por isso, mas ele pede ajuda a Deus, né? Essa é a segunda coisa, que Deus não se decepciona conosco quando nós sofremos ou duvidamos. E a terceira coisa é que, voltando um pouquinho na segunda, né? Quando nós sofremos e nós duvidamos ou fraquejamos diante de Deus, ele não se decepciona conosco. E a terceira coisa é que o sofrimento ele é tão radical que, ao passar por ele, ou a gente entroniza Deus ou a gente entroniza o eu. É assim, aí a gente vê Faraó do Egito, por exemplo. Cada vez que Deus agia na vida dele, ao invés de ele sofria, ao invés dele entronizar Deus, ele entronizava o eu. E o coração endurecia mais, né? E a gente vê o oposto com Jó, por exemplo. A gente vê o oposto com José e com todos os outros homens de Deus aí, né? Deus está dizendo para a gente assim, olha, quando você passar pelo sofrimento, a gente viu isso na pandemia, ou você vai entronizar Deus, ou você vai entronizar o eu. Então, que a gente entronize a Deus. César, vamos lá para quarta-feira. Pastor Fernando, é o seguinte, talvez antes de... Deixa eu dar uma contribuiçãozinha também aqui no Jesus do Getsemane, né? Voltando ao seguinte, a palavra Getsemane, ela, na sua origem, ela quer dizer o seguinte, prensa do azeite. Não é? Essa palavra quer dizer o seguinte, Getsemane tem a ver com a questão realmente do sofrimento, da angústia, né? A prensa do azeite. Você sabe que a azeitona, ela tinha várias prensas, né? Quando eles faziam a primeira prensa do azeite, esse azeite mais nobre, não é? Mais selecionado, ele era enviado para o templo.
Na segunda prensa do azeite, era enviado, as pessoas usavam para cozinhar. E a terceira prensa do azeite era usado para as velas, para ter luz, né? E ele, então, a azeitona, quando produzia o azeite aqui com a prensa, ele tinha várias prensas, eram várias vezes isso. O Getsemane quer dizer isso para nós, quer dizer, Jesus estava ali, ele estava sendo pressionado, né? Ele estava realmente no seu crisol. E mostra-nos que o seu sofrimento foi tão grande. Eu queria também destacar aqui que seria interessante na lição, os nossos professores, eles lerem esse texto que o pastor Edmilson leu aí, do livro Deserto das Nações, está aqui na lição, da página 551. Seria bom até ler isso na classe, porque isso aqui é muito esclarecedor com respeito a exatamente a atitude que Jesus teve lá no Getsemane e como ele se comportou diante disso. Eu aprendo 3 lições importantes aqui, pastores. 3 lições. A primeira, que é o valor da honestidade. Jesus não teve medo de dizer que ele estava sofrendo. Ele não teve vergonha de dizer o seguinte: se possível, passa de mim esse cálice. Ele foi honesto, certo? Ele foi honesto. Nós precisamos ser honestos com os nossos sentimentos espirituais diante de Deus. Nós precisamos falar para Deus o que a gente sente. Sabe? Não esconder, mesmo que ele saiba tudo, mas quando nós falamos, nós nos colocamos no caminho da ação divina. A segunda lição que eu aprendo aqui, que é a importância da vontade de Deus. Jesus, ele se colocou nas mãos de Deus para cumprir o propósito. E o pastor Fernando apresentou aí, não é? Desde quando Jeremias foi chamado, pastor Fernando? Desde o ventre da sua mãe. Eu aprendo que Deus me chama lá no ventre da minha mãe. Deus tem um propósito para mim antes de eu nascer. E é importante a gente entender a vontade de Deus na minha vida. E o terceiro aspecto que eu também aprendi aqui, que é o poder da oração, né? Jesus foi para o Getsemane, ali ele orou para que Deus pudesse sustentá-lo diante dos desafios que ele iria passar nas próximas horas e nos próximos momentos, tá bom? Eu queria só contribuir com o Getsemane, porque eu acho que isso pode ajudar os nossos professores aí no preparo da lição da escola sabatina, né? Na quarta-feira, nós estamos sobre o Deus crucificado. Bom, esse é um assunto que a gente pode navegar profundamente por observar, não é, como foi a morte de Jesus Cristo, né? O sofrimento que ele passou foi o mais severo de todas as punições. Era a pior maneira de morrer. É possível que você, Edmilson, tenha pregado isso várias vezes na igreja. É possível que o pastor Fernando, na Semana Santa, tenha falado quantas vezes a morte de Jesus Cristo. Eu preguei isso muitas vezes. E você que está nos conectado conosco, é importante a gente entender não só a dor e a tristeza, assim, o sofrimento desta morte, mas sim o porquê disso tudo. Qual a razão disso tudo? A dor de Jesus, ela não foi tanto fisicamente. Eu sou capaz de dizer aqui que talvez a morte de Jesus Cristo, nem foi pela lança que o perfurou, e nem pela falta, talvez, de respiração que ele sentiu ali, mas foi porque o seu coração explodiu de tanto sofrimento em virtude de carregar todos os pecados da humanidade. A ira de Deus sobre o pecado que foi abatida sobre Jesus Cristo. É isso que é impressionante. O sofrimento físico de Jesus, ele é abrandado diante do que aconteceu naquele dia. E aí a gente pode pegar a Bíblia, colegas, e amigos que estão aqui conectados conosco, não é? A lição apresenta pelo menos 3 textos bíblicos aqui, que estão no livro de Mateus 27, 45, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. A natureza se demonstrou também o sofrimento. Que horas eram essas? A hora nona, desde a hora nona, aliás, desde a hora sexta até a hora nona. Ou seja, da maneira de contar as horas judaica, é desde o meio-dia até 3 horas da tarde. Você imagina isso? Na hora do meio-dia, quando o sol está pino, até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Amigos, a natureza se posicionou também com respeito a esse sacrifício. A própria natureza, ela sofreu diante desse sacrifício de Jesus Cristo, mostrando quem ele era. Mas o mais importante é saber quem ele é hoje para nós. Isso é importante. Um outro fato importante que a gente lê na Bíblia, no mesmo capítulo 27 de Mateus, o verso 51 e 52, nos apresenta ali que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas.
abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Veja, todas essas manifestações, elas foram extraordinárias, né? O véu se rasgou de cima a baixo. Por que ele não rasgou de baixo para cima? Você sabe disso. Só para lembrar você sabe disso. Foi de cima para baixo, porque foi a intervenção do céu, recebendo o sacrifício de Jesus Cristo como o sacrifício perfeito, expiatório pelo ser humano, não é? E ali essas manifestações, a terra tremeu, não é? O véu rasgou, algumas pessoas ressuscitaram. Veja, tudo isso demonstra que ali foi o Deus crucificado, em que o Pai aceita agora o sacrifício do seu Filho, que foi muito maior do que uma simples morte, de uma morte injusta, de um homem inocente, porque ali demonstrou a graça verdadeira de um Deus amoroso que foi levado à cruz sem a nossa compreensão. Nós não compreendemos isso, mas o que eu entendo é que esse Deus é um Deus misericordioso, amoroso, e que a própria natureza, segundo o que nós vimos aqui, ela se manifestou diante daquele sacrifício grandioso, não só da dor de Jesus, do sofrimento de um homem justo, mas sim de um Deus crucificado para trazer a salvação à raça caída. Me vem à mente, César, o fato de que nós, como raça humana, nós somos sempre... a gente sempre aprende tardiamente as coisas, né? Mas, tipo assim, hoje, nós vivemos aqui nos dias de hoje, a gente acha que a gente entende tudo. Nós entendemos tudo que está acontecendo, mas isso não aconteceu em nenhum momento da história humana sobre a Terra, né? Adão e Eva não conseguiam entender o tamanho da extensão das consequências do pecado deles, né? Os discípulos não conseguiram entender o tamanho da extensão do ministério de Jesus, do nascimento dele. Eles não conseguiram entender também o porquê dele ter morrido, né? Eles não entendiam como é que Deus estava agindo no universo. Era sempre um pensamento local, olhando para o aqui, para o agora, para o hoje, né? E a gente tem que ter na nossa mente também de que hoje nós não entendemos a extensão da ação de Deus na história do mundo enquanto a gente vive. Isso é importante por quê? Para que a gente se mantenha humilde, né? Olha, eu sei tudo que vai acontecer. Deus revelou. Sim, a palavra de Deus é a revelação, então, mas mesmo com a revelação, a gente não consegue ter claramente tudo, né? Futuramente, né? Quem sabe Jesus volta logo, futuramente na eternidade, nós vamos entender todas essas coisas. Mas precisamos entender que nós não entendemos tudo na extensão real do que significa no momento que a gente vive. E vamos lá para o fim, pastor Edmilson, quinta-feira, o Deus sofredor e seus seguidores. Amigos, olha, a parte quinta-feira aqui, ela traz para uma mensagem aplicando já a vida dos seguidores de Jesus Cristo. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus, e eu já assisti isso em alguns filmes sobre a vida de Jesus, e aí fica assim, bem assim, vívido, né? Jesus, ele carregando a cruz a caminho do Getsemane, e aí as mulheres em especial tentando ali amenizar o sofrimento de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus disse assim para aqueles que estavam ali tentando amenizar o seu sofrimento: olha, se estão queimando a lenha enquanto ela está verde, muito mais quando ela estiver seca. Com isso, Jesus dizia assim: vocês também irão padecer perseguições. O crisol também virá sobre todo seguidor de Jesus Cristo. Nós começamos aqui falando sobre o início do crisol devido ao pecado original, o pecado que começou no céu, Satanás como sendo aquele que trabalhou para que todo sofrimento possível pudesse acontecer sobre Jesus Cristo. Agora, a vitória de Jesus na cruz, alguém vai dizer assim, mas a vitória de Jesus, ela não extermina de uma vez por todas toda e qualquer ação de Satanás sobre os seguidores de Jesus? Não. A vitória de Jesus é a garantia de que nós também podemos vencer, de que nós também seremos vitoriosos. Mas ser um vitorioso em Cristo Jesus não quer dizer que nós estejamos livres dos ataques do diabo. E o que a lição de quinta-feira
nos apresenta é o seguinte, olha, nada na Bíblia nos promete algo diferente. Se queimaram a lenha enquanto estava verde, muito mais quando a lenha estiver seca. A lição nos convida ali, por exemplo, Atos 14, 22, diz assim, olha, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Eu gosto daquela história, quando ali, logo após Jesus ir para os céus, e quando prenderam os primeiros discípulos, né, foram presos, chicoteados, maltratados, e quando eles foram libertados daquela prisão momentânea ali, e os discípulos voltaram para o meio apostólico, como é que eles chegaram lá? Gente, eu acho que não vai dar. Foi assim? Não. Eles chegaram saltitantes de alegria, pulando de alegria, diziam, eu levei 39 chicotadas em nome de Jesus Cristo. Que privilégio que eu tive. Ah, pastor Edmilson, não é fácil a gente enfrentar o crisol, não é fácil sorrir, dar gargalhada em meio às tormentas dessa vida. Queridos, a lição, ela nos traz aqui, assim, alguma ideia sobre como enfrentar o crisol. Primeiramente, eu não sei qual é o seu crisol, e nem você sabe qual é o meu crisol. Mas, primeiro, a lição nos convida a sempre olharmos para o crisol de Jesus. Jesus, ele veio vencer Satanás. Jesus, ele veio nos dar a salvação. Ele veio pagar o preço do pecado. Mas Jesus também veio nos dar o exemplo. Isaías 53 fala que ele, como um cordeiro, não abriu a sua boca em meio ao sofrimento. Eu já ouvi algumas pessoas falar que Jesus era feio, porque Jesus era desfigurado. Mas ali se refere ao momento do seu sofrimento mais intenso, na reta final, o Calvário, devido a tanta chicotada que Jesus recebeu, ele ficou desfigurado. Então, olha, é bom pensar que Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós na cruz do Calvário. Ele sofreu corporalmente, ele sofreu mentalmente, ele sofreu em espírito a dor do pecado, sabe? Ele pagou o preço do pecado. Agora, em segundo lugar, diante do crisol, a lição nos convida o seguinte, a meditarmos para além do sofrimento, a pensarmos na vida eterna que Jesus tem para nós. Olha, os textos bíblicos ali, por exemplo, de Romanos, capítulo 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda vez que você e eu lemos a palavra vida eterna, ela está se contrapondo à pior palavra que poderia existir no universo, morte eterna. A morte eterna foi a morte que Jesus morreu. Sabia disso? A morte eterna foi a morte que Jesus morreu. Jesus não morreu essa morte que nós morremos aqui agora, hoje. Ele morreu a morte que ninguém jamais poderia reviver. Mas por ele não ter tido pecados, ele foi ressuscitado. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Olha o que diz João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. As pessoas que recebem a vida eterna de Jesus Cristo, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha que maravilha! Então, olha, os seguidores de Jesus, eles padecerão também nos crisóis dessa vida, padecerão por sofrimentos, mas como Jesus venceu, a promessa é também para nós. Nós também podemos ser vencedores. E para quem que é a promessa? É para você e para mim. Deus estava com Jesus no crisol, esteve Deus o Pai. Ele está conosco também, no Getsêmani, no pior momento da vida. Eu já tive, assim, como pastor, momentos que a gente tem, assim, bem difíceis, é quando alguém está num leito de morte. E tem gente que não prefere nunca admitir que chegou a hora de morrer, sabe? Mas é bíblico.
Se você perceber em algum momento uma enfermidade, já lutou contra o câncer e percebe que só está progredindo, definhando. Sabe, um dia Deus disse para Moisés assim, Moisés, chegou a hora de subir o morro. Deus disse para Daniel, sela o livro, você vai descansar. Você vai descansar e um dia você vai ressuscitar. Meu pai, pastor Fernando, pastor César, ele morreu de câncer. E eu tive a tristeza de descobrir o câncer do meu pai na minha casa, morava em Brasília. Pastor Fernando e eu já fomos colegas de ministério juntos ali em Brasília. Foi um bom tempo, hein, pastor Fernando? Bem legal. Meu pai, ele veio para se tratar e descobriu o câncer na minha casa, ali no Hospital Brasília. Foi muito difícil, sabe? Acompanhar, conviver com o câncer do meu pai. Ele foi só definhando cada vez mais. Mas em meio ao crisol do câncer do meu pai, eu tive a alegria de batizar o meu pai. Meu pai entregou a vida a Jesus. Eu tive a alegria de servir uma santa ceia para o meu pai, lavei os pés do meu pai ainda. Meu pai passou a conviver como um fiel cristão. Mas chegou um momento que ele passou a dar barriga d'água, sabe? Um câncer de fígado que meu pai teve. E aí tirou aquela água da barriga, uma vez, duas vezes, e o médico disse, terceira vez, talvez já não suportará. E já estava chegando o momento de retirar aquela água que deu na barriga do meu pai a terceira vez. Eu estava sozinho no quarto do meu pai, e eu disse para ele, papai, um dia Paulo escreveu, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu sei que é chegada a minha hora, Paulo disse. Eu disse ao meu pai, pai, é duro dizer, mas é chegada a sua hora. Eu disse assim para o meu pai, é chegada a sua hora. Mas eu falei, papai, nós vamos nos reencontrar na eternidade. Eu vou me preparar para encontrar com o senhor na eternidade. E eu vi que meu pai, ele ouviu aquelas palavras. Foi dolorido, sabe? Foi muito dolorido. Sempre que eu vou à minha cidade natal, eu visito o túmulo do meu pai. Ele não está me vendo, ele está dormindo em Cristo Jesus. Mas eu olho para o céu e eu digo, eu verei meu pai. Mais uma vez, eu verei meu pai. Eu digo então aqui a você, a nós que estamos aqui. Às vezes a gente está enfrentando o crisol e está vendo que está só definhando aqui. Mas nós temos uma eternidade. E se morrer, haverá ressurreição. A eternidade nos é garantida em Cristo Jesus. E, como diz ali em Isaías capítulo 53, eu gostei da lição de quinta-feira, quando termina dizendo assim, depois do sofrimento de sua alma, a profecia já dizia, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Sabe qual vai ser a alegria de Jesus na eternidade? É dizer assim, valeu a pena. A lição, nós começamos aqui e o pastor César até relembrou o que C.S. Lewis disse, vale a pena o risco. É como se nós chegássemos no céu um dia, todos os seguidores de Jesus, e nós vamos dizer assim, valeu a pena. Jesus vai dizer, valeu a pena, porque você me aceitou, passou pelo crisol, sofreu, até morreu. Deus queira que aqui alguns não morramos, Maranata, que Jesus volte logo, mas se tivermos que morrer, nós iremos ressuscitar e viver a eternidade, o maior e mais lindo encontro do universo, o encontro dos remidos. Amém? Maranata, pastor. Amém. Maranata, pastor César e pastor Fernando. Amém. Pastor César, o pastor Edmilson acabou de falar, e eu queria que você também desse sua última palavra, uma frase, alguma coisa que você gostaria de destacar da lição, por favor. Eu queria destacar, pastor, para mim, assim, um ponto que Jesus, ele, como Deus, ele viu o futuro. Ele viu o futuro, ele sabia do futuro, ele sabe do futuro de cada um de nós. Mas o futuro está nas nossas mãos também, as decisões que vamos tomar. Agora, a lição apresentou, e eu achei assim, de uma inspiração tão grande, não é? Que diz assim, Jesus salvaria o ser humano, custasse o que custasse da sua parte. Então, ele ia fazer tudo que poderia ser feito, como assim ele fez, custasse o que custasse, para salvar o ser humano. Então, ele sofreu mais do que qualquer um de nós. O seu sofrimento nos traz a garantia da vida eterna. Por ele ver o futuro, por ele enxergar o futuro.
E por ele tomar essa decisão, ele tomou a decisão de que ele não iria deixar de beber o cálice da ira de Deus, mas que ele iria cumprir a vontade de Deus com uma única razão: salvar o ser humano. Nós temos a garantia da vida eterna. Todos nós que estamos aqui já tivemos grandes perdas na vida. Todos nós temos perdas na vida. Você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo aí, e separou esse tempinho para estar conosco, você teve perdas grandiosas na sua vida, ou há mais tempo, agora recente, mas a lição do trimestre, ela termina dizendo para nós que, apesar de todos os crisóis que estamos passando, por todo o sofrimento que estamos passando, o sofrimento de Jesus Cristo nos dá a garantia de que quando nós também teremos nossos sofrimentos, nós temos a garantia não por nós, mas pela graça de Jesus Cristo, a vida eterna garantida para aqueles que o aceitam como Senhor de sua vida, para aqueles que o obedecem mediante a fé em Jesus Cristo. A minha palavra é de reconhecimento a esse Deus amoroso e grandioso, que fez tudo para salvar e buscar aquele que estava perdido. E eu quero me colocar nas mãos de Deus, mais uma vez, nesse momento, e eu desafio e apelo a todos vocês que estão nos ouvindo para que também aceite o sacrifício de Cristo e esse sofrimento possa ter valido também a pena para você, que é a garantia da vida eterna em Jesus Cristo. Bom, gente, quero terminar essa última lição do trimestre dizendo para você que o que eu tenho aprendido na vida, de qualquer forma, pode ser resumido aí pelo que disseram os amigos de Daniel antes de entrar na fornalha. Falaram para o rei, né? Se o Senhor quiser nos salvar, ele vai salvar. Se não, nós vamos morrer, né? E, assim, como o pastor Edmilson falou, né? Não, é lógico, não quer dizer que, e não foi isso que ele disse, né? Que se você está doente, tal, se conforme você vai morrer. Não, não é isso, né? Muitas pessoas entram no crisol, vão até numa situação de quase morte e voltam. Porém, o que ele disse ali, e que é muito importante, que eu tenho para a minha vida também, assim como ele disse que tem para dele, né? É que se você chegar num momento, a gente nunca sabe se vai ser curado ou não, se eu serei curado ou não, se o meu pai vai ser curado ou não, se o meu filho vai ser curado ou não, se a pessoa que eu amo vai ser curada ou não. E eu me lembro aqui agora, nesse momento, de uma vez que eu cheguei para orar pela esposa de um pastor jovem, e ela estava entre a vida e a morte, e disse: ai, pastor, que bom o senhor chegou, vamos orar. Ela vai viver, né, pastor? Não sei. Já orei, pessoas viveram, já orei e pessoas não viveram. O que a gente vai fazer aqui é entregar na mão de Deus, né? Então, quando chegar o momento, a gente poder entregar na mão de Deus: Senhor, está na tua mão. Não é fácil fazer essa entrega, né? Não é fácil fazer a entrega da gente, não é fácil entregar a pessoa que a gente ama. Mas confiar que Deus vai restituir essa pessoa à vida eterna. Queridos, gostei muito de estudar essa lição. Gostei também de todos os que passaram por aqui no trimestre. Semana que vem a gente tem a lição nova. Vai ser uma lição muito interessante, porque ela vai falar sobre a morte, né? Sobre ressurreição, sobre o que é a morte. É um assunto muito importante, porque a gente tem que encarar também esses assuntos que fazem parte da vida, né? Da vida do ser humano. E você é nosso convidado, nossa convidada especial para isso. Vou convidar o pastor César para orar conosco, antes de nós encerrarmos a lição. Tá, antes da oração, pastor, lembrando que você que está aí conectado com a gente, não desligue. Fique mais uns minutinhos, que logo em seguida nós temos uma orientação para os professores, diretores. Semanalmente a gente tem feito isso. Nessas lições da Escola Sabatina, na hora em que termina a oração aqui, na última oração do estudo da lição, logo em seguida eu entro para dar algumas orientações aos professores da Escola Sabatina, aos diretores da Escola Sabatina, semanalmente. Isso tem ajudado os nossos líderes também na prática do exercício das suas atividades no sábado na igreja local, tá bom? Obrigado também, pastor Fernando, pastor Edmilson, por estar conosco aí, por participar, pelo convite que eu recebi também. E nós temos a oportunidade de encerrar a lição com uma oração
E eu vou pedir a Deus que abençoe cada um de nós. Querido Pai, maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu da gente. Mesmo diante de tantos erros, diante do pecado, da maldade humana, o Senhor tomou a decisão no céu, antes mesmo da fundação do mundo, a graça antes da graça, que veio habitar entre nós, o Deus conosco, o Emanuel, para que nós tivéssemos a garantia da vida eterna. Jesus Cristo foi aquele que sofreu, aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que não mediu esforços, faria tudo para buscar e salvar aquele que deseja receber em Jesus a salvação. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, pela garantia que temos da vida eterna em Jesus Cristo. E eu quero pedir uma bênção, Pai, especial a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco, que assistiram essa live, que assistiram o estudo da lição, que verdadeiramente, pelo poder do céu, recebam força, motivação, orientações seguras para viverem ao teu lado, mesmo diante do sofrimento, da dor, da tristeza e da lágrima, mas que possamos olhar para garantir de tudo isso o resultado, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós nesta hora, nos dando, Senhor Deus, a salvação através dos méritos de Jesus e nos colocamos humildemente em tuas mãos poderosas, orando em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado, pastor Edmilson, pastor César, pela lição, pela companhia. Obrigado você que acompanha a gente. A gente se encontra no sábado que vem. Não esquece de compartilhar nosso link. Graças a Deus está crescendo aí a abrangência da lição. Então não esquece de compartilhar para que outras pessoas também possam participar conosco, tá? Deus abençoe e até a próxima lição. Olá, irmão, olá, irmã. Muito bem-vindo mais uma vez, bem-vinda outra vez aqui no nosso canal. Lembre-se que quando o pastor Fernando termina a lição de Escola Sabatina com os seus convidados e convidadas, nós entramos aqui para conversar um pouquinho com você, trazer algumas orientações, algumas informações que podem lhe ajudar na tarefa de liderar a Escola Sabatina. No dia 15 agora de outubro, nós vamos comemorar os 170 anos da Escola Sabatina. Desde o ano de 1852, no início com Tiago White, nós estamos aqui 170 anos depois, comemorando mais uma vez a oportunidade de termos o aniversário da Escola Sabatina. Aqui eu tenho a lição desse trimestre que vem agora, né? O trimestre fala sobre vida, morte e eternidade. Então, você pode fazer aí na sua igreja uma motivação muito especial, muito legal, motivar a igreja para lembrar que essa data do dia 15 de outubro será uma data especial. Aniversário da Escola Sabatina. E se tem aniversário, pode ter presente. Se tem aniversário, pode ter um bolo gostoso e saudável. Uma programação especial. Dia, quem sabe, de balões, dia de festa, para a gente poder relembrar essa bênção de Deus, que é a maior escola do mundo, a Escola Sabatina. No dia 15 de outubro vamos estar reunidos, cada um na sua igreja. E ali, você diretor, você diretora, pode promover na sua igreja o aniversário da Escola Sabatina. Reúna a sua igreja, as classes, faça uma programação diferente, algo bonito, significativo para deixar marcado. Nós vamos receber alguns materiais ainda que você poderá receber aí, às vezes, na sua igreja. Você, diretor e diretora, pode me procurar aqui na Associação Paulistana. Nós vamos ter alguns brindes especiais, materiais especiais, para que você possa, nesse dia, junto com a sua igreja, fazer uma programação muito especial, uma programação diferente. Tudo bem? Vamos fazer isso? Posso contar com você? Dia 15 de outubro, os 170 anos da Escola Sabatina. Faça uma programação diferente. Sua igreja vai gostar, sua igreja vai amar, os alunos vão vibrar e você vai promover
o que tem de mais importante, que é o aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Conto com você e a gente se encontra aqui na próxima semana para conversar um pouquinho mais e para alinhar os nossos pensamentos na direção da Escola Sabatina. Receba o nosso abraço e Deus abençoe você.